Olá, Pedro Gouveia, psicólogo aqui. O transtorno de ansiedade social, ou fobia social, ou timidez extrema tem cura? Essa é uma pergunta muito comum que geralmente é feita em relação aos ditos transtornos mentais. Sendo bem claro e direto na resposta, a resposta é não. Por quê? Quando a gente fala em transtornos mentais ou transtornos do comportamento, a gente não está falando de alguma coisa que se refere classicamente a uma doença, no sentido médico da palavra, né? Então, quando a gente fala, né, a palavra cura, por exemplo, soa até estranho a gente usar esse termo em relação a algum transtorno psicológico. Bom, se a gente pegar, por exemplo, uma gripe, né, existe ali um agente causador da doença que seria o vírus, por exemplo, né? Então, o vírus ele atinge o organismo da pessoa, gera algumas alterações ali e a gente pode concluir que se trata de uma doença física ou médica. No caso dos transtornos mentais, não é dessa forma que ocorre. Quer dizer, você não tem ali um vírus ou alguma bactéria ou algum agente externo que vai gerar, por exemplo, a fobia social ou qualquer outro transtorno psicológico. Bom, se não tem cura, então o que há? Quais são as possibilidades? Quando a gente fala, né, em transtorno mental, ao invés da gente falar, né, de a gente usar o termo cura, o que há na realidade é uma mudança ou um conjunto de mudanças de comportamento, sentimentos, pensamentos e formas de se relacionar com o mundo. Então, esse que é o trabalho aplicado quando a pessoa chega, por exemplo, à clínica ou a algum consultório de saúde mental com um diagnóstico desse tipo, né? A gente vem aí de uma tradição e a gente está dentro de uma cultura médica, né, e psiquiátrica que tende a tornar doentios, a tornar patológicos certos comportamentos que não são aceitos ou não são aprovados por essa mesma cultura, né? Mas, na realidade, a gente não está falando de uma doença nesse sentido, né? Então, a gente poderia, no máximo, aplicar o termo cura, né, quando a pessoa começa um tratamento terapêutico, por exemplo, e ela consegue ter algumas mudanças de comportamento, sentimentos e formas de se relacionar com o seu ambiente, em que ela não apresenta mais uma timidez extrema. Então ela começa a se adaptar melhor ao ambiente social, ela começa a interagir mais, ela começa a não se sentir tão ansiosa ao apresentar trabalhos, ou ao fazer uma entrevista de emprego, ou abordar alguém para um relacionamento, enfim. Se ela passa a agir dessa maneira, ela passa a agir de uma forma que é vista socialmente não mais como sendo uma forma de agir, digamos, que seria de alguém com fobia social. Então, se essa pessoa tem essas mudanças de comportamento e formas de se relacionar com o mundo, aí a gente poderia aplicar o termo cura, mas no máximo nesse sentido, tá ok?